estar aqui no meio de vocês. E vou pedir licença para fazer uma coisa. Vou pedir licença para tirar o casaco e tirar a gravata. Compreendem, não compreendem? É que numa Assembleia destas, eu não quero dizer de forma nenhuma um cota, está bem? Sim, estamos mais à vontade, ficamos mais próximos e é mais fácil uma comunicação que não é com meios informáticos, é com a minha própria voz. Eu gosto muito de comunicar, de falar com os outros. E queria para já agradecer essa coisa maravilhosa que foi a Zé ter pegado num texto que elaborámos há tempos e depois reproduzi-lo aqui. E de facto digo-vos com toda a sinceridade que foi com muita emoção que eu ouvi precisamente este texto. Agora, digo-vos e quero agradecer à escola toda por acolherem-me aqui. É uma honra muito grande trabalhar nesta escola que tem tanta tradição. De facto, já vi passar por aqui pessoas eminentes que efetivamente aqui se formaram para depois serem alguém na vida e, sobretudo, transmitirem aos outros toda a riqueza que realmente tinham consigo. Agora, foi-me pedir um tema que é um tema apaixonante. Eu só tenho receio de facto ser pouco tempo em que nós vamos efetivamente trabalhá-lo. Por isso eu falarei muito por flashes, para termos depois tempo de pôr em todas as questões que quiserem, porque isso é que enriquece precisamente a nossa comunicação. É efetivamente todos poderem participar nesta mesma comunicação. E de facto o tema que me foi pedido pela Zé foi exatamente isto: saúde mental e adolescência, os jovens e a saúde mental. Porquê é que eu ponho adolescência? Porque a adolescência para nós, em termos clínicos, em termos médicos, é precisamente até aos 21, 25 anos. E portanto a minha assembleia que eu tenho aqui, uma assembleia de adolescentes adultos. Portanto, adolescentes que estão a caminhar já num estado de adultez muito forte. Mas têm que conhecer-se bem quais são algumas características que esta própria idade tem em si. Porque é nessa medida que depois nós podemos pensar de alguma maneira que tipo de atitude é que eu posso ter. Portanto, direi, o primeiro tema que eu vou tratar aqui convosco é exatamente este: o adolescente e os seus problemas. E depois tenho um segundo tópico que me parece bastante importante também, e esse é conseguir refletir sobre a família e a escola no processo educativo dos jovens, dos adolescentes, das crianças, de toda esta evolução que o ser humano vai realizando. E depois a última parte é aquilo que eu chamaria precisamente a autoeducação. Quer dizer, há uma importância enorme de qualquer pessoa, na idade que tem, de fazer autoformação. Porque por muito que os outros queiram formá-los, se o próprio não quer crescer, valorizar-se, enriquecer-se, não há nada a fazer. Porque o próprio é que está a tentar, efetivamente, encontrar o sentido para a própria vida. Portanto, serão estes três tópicos que eu irei tentar desenvolver para vós, para poderem realmente depois até tomarem a palavra e discordarem completamente daquilo que eu disse. Não tem importância nenhuma, porque nós enriquecemos nas opiniões que partilhamos. E por isso peço-vos muito que queiram tomar nota até de alguma questão que queiram depois colocar-me, diferente daquilo que eu disse, porque isso poderá ajudar-me a mim próprio a crescer também. Agora, eu começo sempre as minhas comunicações com três notas prévias. Cá vão elas. As três notas prévias. Afinal, o que é para ti a saúde? O que é para ti a saúde mental? E aqui eu direi realmente uma coisa muito curiosa. A Organização Mundial de Saúde definiu saúde como uma situação de bem-estar biopsicossocial e cultural. Ponto final parágrafo. É engraçado que um dia o Papa, João Paulo II, pediu à Comissão do que eu faço parte, o Conselho Pontifício para a Promoção da Saúde, para os programas da saúde, pediu-nos que redefiníssemos saúde, porque ele não estava satisfeito com esta definição da Organização Mundial de Saúde, que tinha nascido em 1947, no celebre na Convenção de Almagata. Portanto, era necessário, efetivamente, encontrar uma riqueza maior para aquilo que nós consideramos a saúde. E então, nós, depois de estudarmos durante 4 anos, com discussões infindáveis, não podem imaginar, arrancámos com esta definição que eu vos vou dar. E que depois entenderão porque é importante ter esta visão da saúde. A saúde consiste na harmonia integral do ser humano, apesar dos seus limites biopsicossociais e culturais, em ordem à organização concreta da pessoa, para realizar um projeto de vida
que marcou o seu sonho. Atenção, isto é muito bonito. Tem 4 tópicos, não sei se repararam. O primeiro tópico é a harmonia integral. Uma pessoa tem que ter harmonia na sua vida. Tem que sentir-se bem na sua vida. Não pode estar aos repolhos dentro de si. Tem que estar sereno, calmo, harmonicamente organizado. Apesar dos limites. É que pode haver limites, atenção. Então eu deixo de ter saúde quando há limites? De forma nenhuma. Eu tenho que integrar os limites. E podem ser limites biológicos, psicológicos, sociais, culturais, físicos, de outra natureza. Reparem, há homens e mulheres fabulosos que, efetivamente, apesar de limites violentíssimos, no entanto, conseguem completamente sentir-se harmónicos e realizados. Deixem-me citar, por exemplo, o Salvador Mendes de Almeida, que todos vocês conhecem. Aquele homem que um dia ficou ligado a uma cadeira de rodas e que, neste momento, ajuda milhões de pessoas a encontrarem o sentido para a sua própria vida e ele sente-se realizado. Eu sou presidente da Comissão de Ética do Hospital do Alcoitão, que é um hospital de reabilitação. Digo-vos que é interessantíssimo ver que muitas pessoas tiveram problemas muito sérios e ainda os mantêm, por exemplo, ao nível da mobilidade, no entanto, entram em concursos espetaculares paralímpicos. Não me digam que não estão com harmonia interior, têm tanta harmonia que até querem competir, que até querem ter uma medalha de ouro, uma medalha de prata e, de facto, um certo estrelato. É fantástico. Portanto, cada um de nós tem limites. Eu tenho limites. O meu grande limite é a minha visão, desde quase que nasci. Mas integrei completamente esses limites. Não deixei de jogar ao patins na Académica de Coimbra, não deixei de ser guarda-redes num clube da 2ª Divisão. Tinha que ser da 2ª Divisão. Claro. Mas reparem, é tão interessante sentir que nós, sabendo introduzir os nossos limites dentro do nosso projeto, nós realizamos e temos harmonia. Portanto, isto é um ponto fulcral. A saúde é a harmonia integral, apesar dos limites. Cada um tem que conhecer os seus limites e tem que os integrar para se sentir harmonicamente realizado. Agora, em ordem aqui, há a realização da pessoa. Que a pessoa realmente seja capaz de sentir bem, realizar na etapa da vida que é a sua, precisamente para atingir um projeto, o projeto que vai construindo. Na etapa da vida que é a sua. Porque uma coisa é ter harmonia aos 20 anos, outra coisa é ter harmonia aos 80 anos. E cada um de nós tem que ter harmonia com a idade que tem. E sentir-se feliz com a idade que tem. Com a realização que está a viver no dia a dia. Portanto, queridos amigos, vou-vos dizer uma coisa, todos vocês vão ter 80 anos, está bem? Todos vocês vão crescer na vida, todos vocês vão chegar longe. Então, em cada etapa, tem que se sentir realizado. E tem que saber realizar-se bem. E atenção, isso não depende só do pai ou da mãe, não depende do dinheiro que se tem ou que se não tem, não depende realmente dos amigos que se construíram ou não se construíram. Depende, primeiro de tudo, de mim próprio, de cada um, ser capaz de construir o seu sonho e o ir realizando pouco a pouco, com um quadro de valores que são essenciais na construção da vida. Portanto, é a partir daí que eu posso falar de saúde mental. Em que é que eu considero que é saúde mental? Saúde mental é uma situação de equilíbrio entre o ser e o agir, entre os valores e o projeto, entre o hoje e o amanhã que eu vou construindo com imensa generosidade. É isso que é saúde mental. Reparem, eu quero dizer isto bem claro porque senão julgariam que eu vinha aqui falar das patologias mentais. E há muitas patologias, claro que há. Mas eu não sou o médico da área da psiquiatria para falar aqui de patologia. Mas falo da essência daquilo que se chama precisamente a saúde mental. E eu disse 3 coisas. Reparem, o equilíbrio perfeito entre o ser e o agir. Eu não posso agir contra aquilo que eu quero ser, que eu desejo ser. Não. Tenho que equilibrar permanentemente esta dupla dimensão da vida. E depois também os valores, e tenho que definir bem claramente quais são os meus valores, para nos enquadrar num projeto de vida, que é o sonho de vida que eu quero realizar. E finalmente, o hoje e o amanhã. É que o meu amanhã depende do meu hoje. Se eu hoje não souber aproveitar o tempo, o meu amanhã vai ficar comprometido. Reparem bem. Então isto é todo um equilíbrio que é cada um de vós que é capaz de fazer. Portanto, esta era a primeira nota. Dizer-vos para mim o que é a saúde e o que é a saúde mental. Portanto, a partir daí podemos trabalhar o tema da saúde. Bem, mas depois trabalhamos o tema do jovem. O jovem nasce numa família, vive numa família,
caminha numa escola. Então, o que é isto, de facto, de educação no quadro da família, no quadro da escola ou noutros quadros quaisquer? Repare, é muito interessante ter consciência do que é educação. E aqui eu cito um homem português muito curioso, que trabalhou muito fortemente esta temática da educação. Um ambiente muito curioso. Ele era, na altura, nada mais nada menos que presidente do departamento da Escola Católica, precisamente no Vaticano. Hoje é cardeal, é o Saraiva Martins, não sei se conhecem. Portanto, o cardeal Saraiva Martins, nessa altura, quando trabalhou o tema da escola, definiu a educação de uma maneira muito bonita. Eu vou dizer o que ele disse. E reparem que é muito interessante. Diz assim: educar é a autoformação. Começa por ser a autoformação. Formação integral. Através da assimilação sistemática e crítica. No quadro do património cultural, que é o de cada um, que é o de cada espaço, que é o de cada civilização. É muito interessante isto. Bem, primeiro começa por dizer que é autoformação. Ninguém me forma, sou eu que me formo. Cada um de vocês não está a ser formado pelos outros. Está a receber dados dos outros para se autoformar. Agora, esta formação é integral. É bio, é psico, é social, é cultural, tem tudo isto. Ninguém cultiva só o físico. Fica um atleta, por amor de Deus, não pode ser. Eu comparo muitas vezes as pessoas que querem apenas educar o cognitivo, precisamente com aquele boneco de sopro que se vende nas feiras, a que a certa altura é preciso soprar e aumenta a cabeça, e é preciso soprar e aumenta o tronco, é preciso soprar e aumentam os membros. Há pessoas em quem só se soprou na cabeça. Qual é o resultado? É um cabeçudo, logicamente. É um boneco cabeçudo, porque realmente tudo o resto sacode-se e entra para ali numa geringonça incrível. Não pode ser, não pode ser. Quer dizer, não pode crescer só a cabeça. Não podemos ser só homens e mulheres que temos na linha do cognitivo algum quadro de realização. Não pode ser. Eu também tenho que realizar os membros, o tronco, os valores, o quadro de valores, o relacional, toda uma linha muito importante no processo educativo. Portanto, educar, quando nós estamos a educar o homem todo, a educar-nos no todo do homem. E depois disso, tem que o fazer pela assimilação. Atenção, ninguém me impõe valores, mas eu assimilo os valores que me vêm e que eu encontro aqui, ali e acolá. E há tantas situações e lugares onde eu encontro, de facto, valores. E a partir daí, eu crio o meu quadro de valores. É dentro desse quadro de valores que eu depois me movimento. E é dentro dessa perspectiva que, de facto, devemos ter consciência de que há uma etapa muito difícil e muito bela. É precisamente a etapa da grande transformação. E essa é a etapa da adolescência. Desde os 11 anos até aos 21 anos. É uma etapa fundamental para a pessoa se realizar, encontrar o sentido da vida e sentir que, de facto, a vida vale a pena. É por isso que depois eu digo, então, a responsabilidade desta educação a quem pertence. E é a terceira nota. Primariamente pertence à família, claro. Os grandes educadores são os pais. Mas depois pertence também à escola, numa educação integral e não apenas cognitiva. E depois pertence também aos ambientes onde eu me movo. Ambientes que eu devo saber escolher para poder mover-me neles com o sentido profundo do que dali vem em termos de positivo para o sonho que eu quero construir. Queridos amigos, é tendo consciência de tudo isto que eu então começaria precisamente por um primeiro tópico que tinha aqui assim: o jovem, o adolescente e os seus problemas. Olhem, o que eu vou dizer agora em 3 palavras ou 4 é toda uma tese que eu desenvolvo muito em aulas de bioética. E é muito interessante ter consciência disso. Como é que o ser humano é construído? 3 dimensões. A dimensão biológica e sexual. É muito importante. O desenvolvimento sexual. Físico. É tão importante. Devemos pensar na tese lindíssima de Sigmund Freud, precisamente sobre este processo evolutivo. Depois temos um segundo processo evolutivo e temos a linha do cognitivo, a linha do afetivo, a linha do sensorial. E é tão bonito também toda essa temática. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu evoluo nesses aspectos? E depois temos o aspecto ético-moral. Aí eu recorro a Garcia Vidal, um grande pensador, que realmente nos vem dizer quais são as etapas que eu devo seguir. E aqui reparem, em grande síntese,
A etapa evolutiva na linha do sexual, do físico do sexual, é muito importante, porque temos no primeiro ano de vida a fase oral do desenvolvimento. No segundo ano de vida, a fase anal do desenvolvimento. No terceiro ano, dos 3 aos 6 anos de vida, uma fase muito bonita, que é a genital primária. Depois temos a fase da latência, da tranquilidade, entre os 7 e os 10 anos. Depois temos a fase do grande explosão física maravilhosa, a transformação completa do homem, da mulher, completa. E é um tempo lindíssimo. E depois, a partir daí, começam então as dimensões do relacionar. E aí, a partir dos 15 anos, uma relação primeiro homossexual, depois heterossexual e depois seletiva. E nós devemos chegar a pouco e pouco ao seletivo, às chamadas escolhas. E é tão importante eu saber escolher. É tão importante. Eu direi que toda esta evolução que nós vivemos, certamente nas aulas de biologia já trabalharam esta temática, seguindo precisamente o Sigmund Freud, e aí encontram a importância fabulosa que está o tempo da seletividade, das grandes escolhas. E é assim que nós nos formamos. Agora acompanhamos isto com a beleza do cognitivo. E temos a idade dos amores, com 1 ano, 2 anos, a idade do não, 3 anos, 4 anos, por aí adiante. Depois, uma idade extremamente bonita, as pequeninas experiências que se vão fazendo, e depois as experiências de ruptura. Chega a uma certa altura, reparem bem, nós temos eventualmente 13, 14 anos, e a idade dos não é tão curiosa. A idade do não assumido, de eu me afastar completamente daquilo que são os meus, que me deram a vida. Os psicólogos chamam isso às vezes o tempo da morte do pai. Não matei nenhum, está bem. Agora reparem, é o tempo da ruptura, é tão interessante. A ruptura, eu quero afirmar-me diferente do meu pai, eu quero me afirmar diferente da minha mãe. Não sou apenas seguidista. É engraçado, e deixem-me dizer isto, o São Paulo, ao comentar estas coisas, a certa altura dizia assim, na carta aos Colossenses, no capítulo 6, no versículo 1, dizia assim: filhos, obedeçam aos pais. E acrescentava: e pais, não irritem os filhos. É tão interessante. Esta relação é tão importante, reparem bem, que é no fundo a servir que a pouco e pouco se está a chegar ao estado adulto, na linha do afetivo, na linha do social. E depois aparece o problema do comportamento ético-moral. E aí o Marciano Vidal diz de uma maneira muito bonita: no comportamento ético-moral nós temos 4 etapas. Até aos 6 anos é a fase da anomia, ainda não temos valores de referência. Dos 6 aos 12 anos é a fase da heteronomia. Aceitamos a referência do pai, da mãe, do professor, da professora, de um educador qualquer que tenhamos aqui e ali ao lado. Mas depois entramos na socionomia. Dos 13 aos 18 anos, mais ou menos, é o tempo da socionomia. Quem diz o que eu devo fazer é o meu grupo. Já deram conta disso? A certa altura é o meu grupo, é a socionomia. Todos fazem assim, todos vestem assim, todos experimentam isto, todos. É a socionomia. Os valores vêm precisamente do mundo de relação que eu tenho. Até chegarmos, depois dos 18, dos 19 anos, à fase da autonomia. Eu começo a saber quais são os meus valores e quero segui-los incondicionalmente. Ora, esta é a evolução normal. A evolução normal do ser humano, na adolescência e na juventude. Agora eu digo, neste crescer, a certa altura aparecem riscos violentíssimos. Aparecem riscos violentíssimos. Sabem qual é o maior risco? É o da solidão. É frequente, a certa altura, lá em casa, o filho entrar em casa, qualquer de vocês entrar em casa, ir a correr para o quarto e isolar-se lá, ficar lá sozinho. É o tempo da solidão. É o primeiro grande risco. A certa altura eu não quero relação com ninguém. Eu sei dos meus problemas. Eu estou a vivê-los. Não sou capaz de os partilhar com ninguém que tenha outra idade diferente da minha. Ou alguém que me tenha conduzido até agora. Portanto, este é o primeiro grande risco. E devem lutar muito para não se fechar no universo da solidão. Porque a partir dessa solidão, depois criam necessariamente um grande sofrimento. Trabalho. Agora, o segundo risco é muito sério, sabem qual é? É o perigo, precisamente, das adições. Há bocadinho, neste texto que aqui foi proclamado, falavam da adição da droga. Essa é uma adição, não é única. Eu elenquei, há bocadinho estava ali a olhar cá para os meus papéis e a pensar,
como é que eu vos ia falar de adições. E reparem as adições. Primeiro, essas adições normais. A droga, o tabaco, o álcool. São adições que acontecem muitas vezes. E às vezes o adolescente, para se afirmar, fuma, para se afirmar, consome um produto qualquer, seja heroína, seja outra coisa qualquer, vai fazendo experiências, considera que não lhe faz mal, que não há problema nenhum, e depois também o tabaco, o álcool, são as chamadas adições mais conhecidas. Mas depois reparem, há outras adições. Não tem, por exemplo, a adição do jogo. A adição do jogo. E às vezes jogas pela televisão. Perdão, pela internet. Repare, a adição do jogo. Eu lá na minha comunidade paroquial tenho um grupo de adidos do jogo. Tenho um grupo de adidos da droga. Tenho um grupo de adidos precisamente do álcool. Que se reúnem sem nenhuma intervenção de nós, dos líderes da casa. Reúnem-se entre si para se entrevistarem, para superarem a dificuldade. É tão interessante. O problema do jogo, como pode ser também outra dependência muito forte, outra adição, a do roubo. Ir ao supermercado e levar sempre qualquer coisa que não é minha. E a certa altura faz parte da minha maneira de ser, de me sentir bem. E criei uma adição a partir disso. E depois, outra adição terrível, sabem qual é? A violência. E nós, nas escolas, hoje temos muito este problema da adição da violência. Rapazes e raparigas, para se afirmarem, entram no bullying e tantas outras formas de violência sobre os mais fracos, sobre os mais débeis. É outra adição. De repente a pessoa ficou a perder a sua liberdade. Porque quando eu estou a falar das adições, estou a falar da perda da liberdade. E depois também a perda da liberdade, a adição também do sexo. O sexo eu não sei entender o que é e qual o sentido dele, como um dinamismo altamente positivo da nossa realização pessoal. Se nós não soubermos descobrir isso, a certa altura comprometemos. Porque então é amar sem amor, que é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que pode acontecer. As manipulações imensas que daí resultam. Portanto, são adições muito fortes. Mas depois há outras. Pensem na adição, por exemplo, da internet. Quantos e quantos jovens hoje passam horas e horas e horas, até às 2, até às 3, até às 4 da manhã, ligados à internet. Por isto, por aquilo, para ver isto e aquilo. E a certa altura é uma adição. Já não podem viver sem isso. E depois, a certa altura, há outra adição, que também é muito curiosa e que marca muito a vida das pessoas, que é a adição, precisamente, da televisão, sem mais. Chega-se em casa e liga-se imediatamente à televisão com o meu programa. E eu não deixo que mais ninguém veja os programas, senão o meu programa. Portanto, é curiosíssimo. São adições novas que o mundo de hoje nos traz e que nós temos que ter sentido profundo deles para poder responder aos sonhos que temos. Outra adição muito curiosa, sabem qual é? É a moda. Vestir assim, ter camisolas e jeans desta marca, daquela marca, e não aceitar nenhuma outra marca, são adições sistemáticas. São maneiras que nós temos de perder a liberdade. É tão importante ser capaz de compreender que o mais importante da minha vida é eu ser mesmo livre. Não me deixar apanhar por nada e por ninguém, para poder afirmar e construir o meu sonho, o sonho que eu quero realmente definir para a minha realização plena, total, completa. É tendo em consideração disso que depois, na vida, aparecem as experiências. Que é outro risco. Eu quero fazer experiências de tudo. Considero que se há uma coisa experimentada é que é conhecida suficientemente. Portanto, é tão curioso realmente a nossa vida a certa altura estar enredada em experiências. Por vezes podem ser negativas. Se eu não as avalio, eu tenho o dever de avaliar, de discernir se isto me convém ou não me convém. Reparem, é tendo então em atenção tudo isso que as soluções limites são tremendas. Eu enumero-as apenas. A sensação de fracasso é uma solução limite. Estou a fracassar, não sei como sair disso. E há muitos jovens, muitos rapazes, muitos raparigas, que em certa etapa da vida consideram que fracassou e não é capaz de romper o terrível arame farpado do fracasso para se reencontrar com o sentido da própria vida. Outro é realmente o chamado comportamento de risco para poder afirmar. Se eu não arriscar aqui, eu e os meus colegas
não me consideram. Até porque, se por acaso realmente eu não faço isto, aquilo e aquilo outro, que outros fazem, chamam este nome, aquele, aquele outro. E eu não quero. Então é tão curioso isso. Acontece tantas vezes. Portanto, é muito curioso ter capacidade de enfrentar tudo isto. E depois a importância da adrenalina. Há dias uma miúda de 10 anos dizia para a mãe: "Oh mãe, eu só tenho uma vida, quero ter adrenalina e por isso quero atirar-me de um paraquedas para saborear o ar em alta velocidade." Uma miúda de 10 anos. Uma miúda de 10 anos. Portanto, repare, é tão interessante. A adrenalina, a certa altura, leva-nos a soluções de risco, a soluções que são limites. E, finalmente, sabem que a última solução limite é terrível, é do suicídio. Muitas vezes, para manifestar a solidão a que se está, para dar atenção, para olharem para nós, simplesmente, às vezes, esse próprio jogo não evitou a ruptura, a perda. Era ontem mesmo que eu lia no Jornal Público, precisamente, um relatório muito curioso sobre o problema do suicídio, em que se falava concretamente que aumentou o suicídio de 6,3%. Neste ano passado, que se suicidaram 1.067 pessoas e um grande número de adolescentes e de jovens. Queridos amigos, são as soluções limite. Quando realmente eu não soube usar a minha liberdade na construção de um projeto, a certa altura vou por aí adiante, descontrolando-me completamente, até poder perder completamente o sentido da própria vida. Ora, para podermos responder a isto, nós temos que ter a família e a escola como elementos muito importantes que nos podem ajudar. Eu digo só assim 3 palavras. A família é um espaço social onde a vida nasce, cresce e se desenvolve até à plenitude da felicidade de todos os seus membros. É impressionante que dentro da família as pessoas não estejam a ser felizes. É muito importante que consigam a felicidade. E nós todos temos que contribuir para essa felicidade. Então a família ajuda-nos a crescer. A mesma coisa se dá precisamente na escola. Há bocadinho eu conversava com o Sr. Miguel e digo que fiquei contentíssimo com aquilo que o Sr. me dizia do que é a vossa escola. É uma espécie de família que vos acolhe, que está preocupada com cada um de vós e cada um está preocupado com os outros, numa intercâmbio, numa inter-relação extremamente forte. É essencial, porque a escola é precisamente um lugar não apenas de aprendizagem, mas de relação, de construção de sonhos, de descoberta de convivência completamente diferente entre professores. Ninguém é feliz fechado dentro da família. A família é o ponto de partida. A escola será depois um lugar onde de facto se faz a experiência da diversidade, que se enriquece precisamente o mundo da relação e a pessoa começa a descobrir que há outros caminhos a percorrer. Agora, o que é certo é que há outros espaços que podem ser positivos ou que podem ser negativos. Eu tenho que saber selecionar os outros espaços que me ajudam a crescer. Ajudam-me a crescer como? De que maneira? Eu tenho o direito de ir a toda a parte, mas com o critério seletivo que me permite avaliar o que é positivo ou negativo ali. É tão interessante. Lá na minha comunidade tenho 400 jovens a trabalhar em grupos diversos e digo-vos que há uma coisa muito engraçada. Às vezes fazemos um trabalho aí a meio do ano, que chamamos Noites ao Luar. E é engraçado que os jovens reúnem-se por volta das 8 horas, 9, 10 da noite e ali determinam ir em grupo. Há uma boate, um metropolitano, ali, lá e tal, e depois ali fazem a observação. E por volta das 5h30, 6 da manhã, regressam outra vez à nossa comunidade e contam o que viram, de positivo e de negativo, para aprenderem realmente a avaliar as situações, sem terem medo realmente de que os ambientes os destruam, de forma nenhuma. Os ambientes eu tenho que estar neles com uma atitude crítica. E a partir da atitude crítica eu sei o caminho que devo percorrer, sei onde devo ir e sei aquilo que devo evitar. Portanto, é muito interessante compreender que há outros espaços que também nos favorecem ou desfavorecem no processo educativo. Ora, assim sendo, realmente, de facto, temos que ter em consideração uma coisa que chamamos a educação paralela. Hoje, há vários espaços de educação. A família, como complemento as escolas e as igrejas,
É natural que as pessoas escolherem, está bem, não há problema nenhum. Portanto, queridos amigos, é muito interessante verificar até que ponto é que nós seremos capazes depois de agarrar no processo e saber efetivamente dominá-lo. Tendo consciência disso, eu gostaria de avançar rapidamente para aquilo que eu chamo a autoformação. São mais 10 minutos que eu vos vou ocupar sobre a autoformação. De facto, cada um é que tem que encontrar a maneira de se realizar pessoalmente. Não é nenhum professor, nem é nenhum pai que vos diz como tu te vais realizar. É cada um que deve saber realizar-se. Deve descobrir a maneira de se realizar. Portanto, ensaiou uma relação social em família. Depois adquiriu um gosto pela relação social com todos os outros. Abriu a porta à importância do trabalho com organização. E depois conseguiu várias coisas. Aprendeu a saber melhor. Aprendeu a conhecer melhor. Aprendeu a compreender melhor. Aprendeu até a perdoar, a ser solidário e a partilhar. E aqui começa o jogo de valores. E aqui começa o jogo de valores. É que há muita gente que não aprendeu a saber e por isso não sabe. Reparem que este saber é mais íntimo do que aquilo que se aprende na história, na escola. É o saber quem sou, como sou, onde posso chegar. Eu tenho que saber de mim a minha própria realidade e não ter medo disso. Primeiro saber, depois saber acolher o outro. E ao acolher o outro, começar a conhecer imensas situações diferentes da minha, em que eu posso realmente dar o meu contributo para todo um tempo novo. E aí eu começo a compreender que é muito importante perdoar. É muito importante ser solidário. É muito importante partilhar. Não há educação verdadeira quando realmente a pessoa não aprende a perdoar, não aprende realmente a partilhar e a ser solidário. São elementos fundamentais no nosso processo educativo para podermos realmente viver até ao fim com saúde interior completa. É a partir daí que depois eu vou descobrindo a minha vocação. A minha vocação perante o sentido da vida. Há uma só vida, não há muitas vidas. Foi no domingo, no sexta, sábado e domingo passado, 180 jovens da minha paróquia estiveram realmente numa jornada de reflexão sobre esta ideia. Há uma só vida. Como quero vivê-la? Há uma só vida. Como quero eu vivê-la? Como é que eu me realizo nela? Tão interessante conseguir chegar aqui. E depois, a partir disso, saber conhecer as minhas capacidades, os limites que eu tenho e, finalmente, o sentido que eu prefiro para a vida que estou a iniciar. E assim sendo, eu conseguirei acompanhar todas as situações de crise que eventualmente venham bater à minha porta. Eu não tenho medo das situações de crise. As situações de crise são situações de crescimento. São situações em que eu vou inventar a maneira de ultrapassar a crise e de realizar melhor no sonho de vida que realmente marcou o meu caminho. É a partir daqui que eu então posso falar de saúde mental. É a partir daqui que eu posso falar de saúde mental. Como é que essa saúde mental se realiza? A partir dos valores que eu quero colocar no meu sonho. Queridos amigos, eduquem-se, autoeduquem-se no valor da verdade. Não queiram a conveniência, prefiram a verdade, ainda que dure. A justiça, dar a cada um aquilo que ele tem direito. Os outros têm direito que eu me sacrifique por eles. Se é um problema de justiça que está em questão. A verdade, a justiça. A liberdade. A liberdade não consiste em eu fazer aquilo que me dá na real gana. Consiste em eu contribuir com a minha liberdade para o bem comum, para o bem de toda a comunidade. E finalmente o amor. O amor que nos diz Erich Fromm, num grande livro que se chama A Arte de Amar, ele diz, amar é sair de mim para o encontro de outro para o fazer feliz. O amor não é o amor próprio, não é eu sentir-me bem à custa do outro ou dos outros. Eu sair de mim para o encontro dos outros que de mim precisam. E é aqui que nascem todos os valores sociais. A tolerância,
aceitar que o outro é diferente de mim. A convivência, eu saber lidar com os outros que são de outra cor, de outra raça, de outra cultura, de outra idade. Eu saber lidar na diferença, em convivência. O diálogo, eu saber que o outro tem coisas que me enriquecem e eu tenho coisas que podem enriquecer o outro e por isso repartimos-las uns com os outros. E finalmente ser solidário. Ser solidário é eu fazer meu o problema do outro. E por isso faço tudo para ajudar o outro a encontrar a própria solução. Também com o meu apoio, também com a minha partilha, também com o meu perdão, também com a minha generosidade. Queridos amigos, é por aí que passa realmente o sentido da minha vida. A partir disso, procurem ocupar muito bem o tempo com trabalho e com repouso, com silêncio e comunicação, com solidão relativa e relação construtiva. Saber ocupar o tempo. Era ótimo que vocês, ao levantarem-se pela manhã, soubessem exatamente o que é que eu vou fazer durante o dia inteiro. Eu tenho tanta pena de jovens que, quando se levantam, o que é que eu vou fazer? Não sei bem. Vai acontecer qualquer coisa. Não pode ser. Eu, quando me levanto de manhã, tenho que ter uma programação de vida que me leva a saber: posso chegar ali, posso realizar isto, posso atingir mais longe, posso valorizar-me e posso valorizar os outros e ajudar os outros. E depois, atenção, o papel do desporto na saúde mental é essencialíssimo. Finalmente, e com isso eu termino, a importância da espiritualidade. E agora vocês dirão assim: pois, padre, necessariamente tinha que falar de espiritualidade. Não. Em que é que consiste a espiritualidade? Em 3 valores: a cultura, a relação e a transcendência. Queridos amigos, não deixem de marcar a vossa vida pela cultura. Homens e mulheres de cultura são homens e mulheres realizados. Não deixem empobrecer a relação. Não facilitem as rupturas da relação. Consigam realmente ter uma relação suficientemente universal. É fundamental para o nosso equilíbrio mental. E, finalmente, a transcendência. A transcendência é a ultrapassagem. Pode ter dimensão religiosa ou não, mas é uma ultrapassagem. E todos temos o dever de nos ultrapassar para que a vida ia chegarmos mais longe. Irmos mais além. Queridos amigos, e no quadro da amizade que todos possamos sentir-nos melhores. E acreditem que numa escola como esta, vocês criam amigos. E esses amigos vão ser fundamentais para toda a vossa vida. Como diz o poeta Carlos Queiroz: mais ninguém senão de ti preciso, do teu sereno olhar, do teu sorriso, da tua mão pousada no meu ombro. Saber-te murmurar, em ti confio, e saber que realmente, em tudo o que aconteça, estarei contigo, mesmo na confusão, mesmo no assombro. Este poema se chama Amizade, é um poema da Revista Oriental, que só saíram 6 números na década de 50. Um poeta que morreu muito cedo, mas que de facto é essencial para nós compreendermos que o outro pode ser razão da minha felicidade real, porque ele é um soldado. Sejamos amigos, ajudemos a crescer e cheguemos mais longe. Obrigado.